E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sem querer empolgar vocês, o vídeo de hoje tem umas notícias bem animadoras. Gente, quero começar falando sobre o Dilma, falar sobre o Jair, que já está com a data de retorno marcada, chega quinta-feira. Quero falar mais algumas coisinhas. Depois, segundo tema, importante, as confusões no Legislativo, Lira versus Pacheco e o Dilma. Bom, o Dilma tá desaparecido, né? Tá escondido debaixo da cama. Tem algumas coisas interessantes, que eu acho que vai dar uma animada já em vocês nesse segundo tema. Depois, quero falar do PT aí, né? O Dilma também tá meio nervoso, tá falando algumas coisas aí que eu acho que vai dar ruim, até pra turma dele, mas sabe como são as coisas. Depois eu quero falar com vocês sobre economia, mostrar aquelas notícias pra gente fazer o L, todo mundo junto, e também comentar sobre o Campus Neto e mostrar um pouco do consórcio que finge que falta memória, e se eles não têm memória, a gente relembra a eles. E aí tem mais algumas coisinhas que envolvem, eu nem precisa ter colocado aqui o Campus Neto, tem nesse âmbito também algumas notícias que envolvem algumas convocações e convites. Primeiro os convites, mas pode ser que alguns ministros sejam realmente convocados. A convocação é quando ele não vai por bem. Inclusive hoje é esperado que o Flávio Dino dê uma passadinha lá na Câmara para prestar alguns esclarecimentos. Essa é uma das notícias animadoras. E depois eu quero falar com vocês muito hoje. O tema é grande. Regulamentação das redes, fake news, e dessa vez dá para se empolgar de verdade, com pelo menos aí umas 2, 3 coisas, que eu não vou adiantar nada agora, mas confia, e se der tempo falaremos da turma da Carreta Furacão. E vamos começar, e vejam só, que só notícia pra gente comentar bem rápido, como acontece todos os anos, esse ano, mais uma vez, teremos a Marcha para Jesus. E a turma aí, né, cristão, sabe como é cristão? Sempre acaba perdoando, sempre espera o melhor das pessoas. E a turma teve a boa vontade de convidar o Dilma. Tá dando a oportunidade, né? Fala assim, ó, vamos te dar a oportunidade. Quero ver se você realmente é homem pra olhar os cristãos nos olhos e vir aqui no meio, né? Quem sabe reza junto e ver se não derrete. Aí o Dilma foi convidado. Se vai, bom, a matéria já diz que possivelmente não. Mas fala o seguinte, né? Que neste ano serão chamados o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, o Tarcísio e o Dilma. Um correligionário próximo a Lula avalia como remota a chance dele comparecer, por diversas razões. Uma das mais óbvias, ele sabe que será vaiado e vai sair de lá humilhado. Mas, com certeza, tem algumas justificativas sobrenaturais que eu acho que impossibilitam o Dilma de ir. Mas vamos continuar. No dia de ontem, pessoal, sem querer fazer uma piada nem nada, tivemos uma tragédia aí, horrível, na escola. Pessoas perderam as vidas. E eu fiquei surpreso com a imprensa, de verdade. Você vê que o Estadão, o UOL também soltou uma nota no mesmo teor, mas a nota do UOL só estava replicando a nota do Estadão, né? Tem isso daí, o Estadão ele acaba, no esquema de broadcast, ele manda notícia, as pessoas repostam. E aí o Estadão, para minha surpresa, cobrou o Lula. Lula silencia sobre a tragédia que aconteceu, né? Uma professora perdeu a vida por culpa de um aluno na escola de São Paulo. Eu acho que o Estadão tá certo em cobrar isso daí. Eu acho que como presidente da República, ele, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, primeira-dama, até o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, eles deveriam falar alguma coisa. Estamos vendo uma crescente onda de violência emergir nesse desgoverno. E você olha para um lado, você olha para o outro, você não pegar no pé, você não fazer piadas, mas o assunto é sério. Coisas no que tangem segurança pública estão sendo deixadas de lado. É uma pauta que vem sendo assim abandonada pelo desgoverno. Mas beleza, deixa lá. Voltando sobre o tema, sempre tem quem passe pano. Ontem à noite, o Ricardo Noblar, pai do Hugo Noblar, foi pro Twitter e falou o seguinte: por que não cobram o silêncio de Bolsonaro? Mas a imprensa cobrou o que podia, o que não podia de Bolsonaro aí mais de 4 anos. O cara não consegue trocar o disco, é Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tem uma tragédia. Ele, em vez de se preocupar em confortar a família, tentar entender o que o poder público vai fazer, não. Ele quer cobrar Bolsonaro de novo. Essa turma da esquerda realmente está cada dia pior. Aí fala ninguém mais que ele armou os brasileiros, estimulou o ódio, desmereceu a vida, lamentou que a ditadura, né, não foi duro o suficiente. Um monte de besteira aí, né? Mas tudo bem, vamos avançar. Aqui já dá pra dar uma risadinha. No início da manhã de ontem, duas figuras
no mínimo caricatas. Uma a gente já esperava, que é o Zé de Abreu. A outra realmente tá passando um baita pano. Eu acho que o Marco Antônio Villa ficou com inveja do Reinaldo Azevedo e falou: pô, o Reinaldo aí tá brilhando, tá ganhando espaço, tá com moral. E eu? Tô aqui. Ninguém me dá atenção. Aí ele começou a passar pano, ganhou emprego na CNN. Ó, passar pano nesse Brasil dá futuro se você faz o L. Você ganha dinheiro pra valer, você é contratado. Aí o Marco Antônio Villa, que esbravejava contra o PT, vocês já devem ter visto algum vídeo dele aí, pelo amor de Deus. Até já escreveu livros sobre o PT. Ontem falou o seguinte: querem que Lula tenha uma varinha mágica e resolva todos os problemas. Meu Deus do céu, como ele é bondoso. Ah, Villa. Comentarista da CNN avaliou a crítica do escritor Paulo Coelho ao presidente. Villa também comentou sobre a violência no futebol, né? A relação do Dilma com o Congresso e o cancelamento da viagem. Com gente assim passando o pano fica fácil. E é por todos os lados do consórcio. Já o Zé de Abreu tava puto da vida, porque o Paulo Coelho aí falou que é um governo patético e é apenas um reconhecimento do quadro atual. Aí ele vai pro Twitter, né? Bem que defendeu o Dilma, só que eu gostei da defesa dele. E eu acho que o Dilma deveria escutar. Renuncia, Lula! Renuncia! Deixa o Brasil se virar. Temos muitas boas cabeças para o criticar. Devem ter votos também. Eu acho que a turma, se acho que do jeito que tá as coisas, se o Dilma sair já tá bom. Mas ele tem que sair e ir junto com o Alckmin. E de quebra podia levar a Globo também, né? Até brinquei com um amigo meu, eu gravei um vídeo ontem no canal de lá no Talking Show. E eu tava brincando, falei, tu já pensou se alguém cria uma PL? Pode até botar o nome assim, ó, PEC Rede Globo, ou PL Rede Globo. Se um presidente for cassado, né, ele foi impeachmentado, os veículos de mídia que tiverem concessão pública e tivessem apoiado esse presidente teriam que ser cassados também. Só que é complicado, que você abre precedente pra um monte de coisa, né? Sei lá, o presidente, ele vendeu, privatizou um porto, aeroporto, etc, é cassado, e você revoga tudo isso daí. Mas obviamente, né? Eu nem pensei isso, eu falei brincando com um amigo meu, e a gente começou a entrar na discussão sobre a questão de judiciário, né? Abrir precedente e tudo mais. Mas nunca se sabe, né? Deixa lá. Avançando aqui, só pra falar da volta de Bolsonaro, não tem muita coisa, recomendo que vocês assistam a entrevista de Bolsonaro, lá no Pânico. E aí você tem aqui os patatistas. Os patatistas reapareceram. Patati, que é o mais velho, né? Patati e Patatá. Então, normalmente, o nome da frente é o que nasce primeiro, né? Patati foi lá no seu Twitter falar o seguinte: o cafetão do povo está voltando. Você que é uma meretriz do Centrão, precisa ir ao aeroporto? Aí virou notícia, todos os portais. Peguei aqui só do Metrópolis pra mostrar, ó. Vai entrar o bichama Bolsonaro de cafetão ao falar da volta ao Brasil. Tá aqui um cara amargurado, não conseguiu superar. Imagina um cara desse em casa. Não deve nem dar atenção pra esposa. Só pensa em Bolsonaro. Bolsonaro, tá pior que Nando Moura. Os patatistas, e pensar que teve gente que criticou o Bolsonaro pra ficar ao lado dos patatistas. Se tem uma galera que faz vergonha, é esses aqui, viu? Meu Deus do céu. Mas enfim, só o assunto aqui principal, não tem nem muito o que tergiversar sobre o assunto. Bolsonaro ontem no Pânico confirmou, está voltando quarta-feira. A previsão é chegar em Brasília às 7 horas e 15 minutos da manhã. Deve ter aquele tempo que passa pela alfândega, uma coisa, outra, etc, tudo mais. Sei lá, né? Das 9 já deve estar, né, de gritaria para tudo que é lado. E com certeza vai virar notícia na imprensa. Espero de coração. A única coisa que eu torço, o presidente mantenha o jeitinho dele, mas ande pela sombra. Ande pela sombra. Porque a imprensa vai fazer de tudo para distorcer qualquer fala dele. Espero que ele vá pela sombra, vá na manha. Eu vi até uma notícia, nem coloquei aqui. Acho que saiu agora de manhã. Foi no final da noite de ontem. Mas enfim, foi no final da noite de ontem ou foi agora já de manhã cedo. Sendo quando dá a Malu Gaspar. Falando que alguns interlocutores de Bolsonaro esperam que ele, se ele tiver que falar alguma coisa, que ele só fale sobre 2 temas. Picanha e... qual era outro tema? Picanha e... não sei se é picanha em gasolina. Enfim, era uma coisa assim. Picanha e inflação, eu acho. Fala de picanha e inflação. Fala desses 2 temas, senta a bolacha no Dilma e vida que segue. Não entra nos temas polêmicos, que é pra não dar munição pra imprensa. Queria ver realmente, imagina Bolsonaro chegando e falar: vim pegar minha picanha, mas receber uma abóbora.
Já meteu essa daí, já virou notícia em todos os cantos. Só fazer uma piada de abóbora. Jair voltou. Aí a imprensa não vai ter nem o que falar, né? Falar, mas Bolsonaro, vamos tentar recuperar alguma matéria da época de Bolsonaro pra falar que, olha só, porque isso aconteceu, aquilo outro aconteceu, etc, tudo mais. Enfim, com certeza, mas sem sombra de dúvidas, teremos um fim de semana, né? A partir ali no final de semana, a partir de quinta-feira em diante, bem movimentado. Estou ansioso para acompanhar a volta do Jair. Tá aquela saudade, ainda não? Fala a verdade, não tem como andar a saudade do velho. Mas vamos lá falar do Dilma e do Congresso. A turma do Globo, né? Ontem falava o seguinte: após cancelar a viagem, no meio da disputa aí entre o Lira e o Pacheco, o Dilma deve iniciar a semana sem agenda. É preocupante isso daqui, porque o Brasil tá marchando para o abismo. A matéria até fala que vai, quem sabe, né? O que se espera, pelo menos, que se discuta o arcabouço fiscal. Mas no dia de ontem o Padilha deu entrevista falando que não tem data. Um cara que não tem agenda, que não tem compromisso, devia estar se preocupando em resolver alguns problemas no Brasil, quem sabe até segurança pública. Mas enfim, aí diz que o Haddad também cancelou a viagem, todo mundo cancelou, todos poderiam ter ido, a gente comentou muito no vídeo de ontem, ninguém foi. Aí fala, né, que a presença do ministro em Brasília pode antecipar o anúncio da nova regra fiscal, já que o Dilma usava a viagem como justificativa para não tornar o projeto, né, público. Agora a justificativa não existe mais. Qual será a desculpa que ele vai usar? Na última sexta, Haddad afirmou querer sanar todas as dúvidas do Dilma sobre a proposta para, enfim, apresentá-la. O Dilma também pode usar o tempo na capital para se debruçar sobre o rito das MPs e a crise entre o Lira e o Pacheco, que estão se desentendendo por divergências sobre as MPs. É em meio à quebra de braço entre os dois presidentes que a Câmara dos Deputados, e isso é importantíssimo, vota nesta semana as 13 MPs editadas pelo governo Bolsonaro. O Pacheco aí ficou de firula, o Dilma também, e o Lira resolveu pautar. Essa semana vai dar para ter uma ideia como é que anda a base do Dilma, porque tem algumas MPs que ele quer derrubar. Ele quer vetar algumas coisas aí de Bolsonaro. Acho que queria mais tempo para tentar organizar a base. O Lira vai pautar. Essa semana a gente pode começar a ter um vislumbre da verdadeira força do Executivo no Congresso. Já imaginou se perder todas? Se todos os vetos que eles quisessem aí, querem colocar nas MPs de Bolsonaro, todos os vetos eles percam, vai ficar meio feio. Mas vai ser engraçado. Aí o Estadão, o dia foi avançando, falou o seguinte: que a disputa entre Lira e Pacheco expõe curto-circuito na articulação política do Planalto, né, com o Congresso. E esse é exatamente o ponto. A crise que está acontecendo não é por nada. O Pacheco, ele é um vassalo do Dilma. Ele está agindo sob interesse, né, do que seria melhor para a turma do desgoverno. E o desgoverno criou uma crise e agora não sabe mais como resolver. Por hora. Aí fala, né, que a disputa entre o Lira e o Pacheco expôs o curto-circuito na articulação do Planalto com o Congresso. Até mesmo os líderes do governo batem a cabeça e se dividem sobre o melhor caminho a seguir para superar a crise, que paralisa as votações de interesse do Planalto. Essa segunda parte eu não sei se eu compro. Não acho que existe divisão. Eu acho que cada um está apenas defendendo a sua casa para ficar bem na fita com o presidente, né, com seu respectivo presidente. No caso, o José Guimarães está defendendo o Lira, porque ele é presidente do PT na Câmara, então ele quer manter uma articulação boa. E o Jacques Wagner está defendendo o Pacheco, que é senador como ele. Então, aqui para mim tem cara daquele velho telequete que só o PT sabe fazer, né? Uns adora fazer. Aí tá lá. Não podemos ficar nesse impasse, disse o Jacques Wagner. Matéria para fazer qualquer tipo de barganha existe de sobra. Não tem sentido não deixar o processo andar, afirmou o senador, a ser questionado se o objetivo de Lira era esticar a corda para pressionar o executivo por cargos e mais influência na distribuição de emendas. Isso em parte. Wagner defendeu a Pacheco, né, ao argumentar que a queda de braço no Congresso atrasa votações importantes para o país. Aí ele cita o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, nova configuração da Esplanada, que agora tem 37 ministérios. Só que, gente, um ponto crucial não foi mencionado pelo Jacques Wagner e a gente vai comentar daqui a pouco. E envolve
a forma que o Pacheco fez as coisas. O Pacheco, ele fala tanto em Constituição, mas ele atropelou a mesma, porque ele tomou essa decisão numa sessão do Senado, sendo que ele está lidando com uma situação que é tema de Congresso. Ele deveria chamar uma sessão de Congresso para resolver o rito das MPs. E se você está pensando que sim, realmente é sim, a sessão do Congresso é a sessão que é necessária para também iniciar a CPMI dos atos do dia 8. Mas vamos lá. E ao contrário do Jacques Wagner, para criar aquele velho teatro, José Guimarães diz que quem está certo no confronto é Lira e não Pacheco. O que está acontecendo é gravíssimo. Precisamos de uma solução política para essa crise. Do contrário, não se vota nada aqui e tudo vai piorar. Tá, mas qual foi a defesa que ele fez do Lira? Nenhuma, né? Não teve nada. Foi só a palavra da jornalista que falou que ele defendeu o Lira, tá? E defendeu como? Vocês estão vendo? É só teatro. Lira e Pacheco praticamente não se falam. Os dois já conversaram com Dilma sobre a crise e o Planalto tenta mediar uma saída para o impasse. A partir de segunda, a Câmara vai começar a votar as 13 MPs de Bolsonaro, mas as outras 13 do Dilma ainda ficarão em espera da definição sobre o modelo a ser adotado. E são 120 dias. Eu acho que vai dar tempo de entrar em votação. Mas o governo ficou um pouquinho apreensivo. Aquela ansiedade boa, né? A gente vê de que a ansiedade é bom, não para eles. A Folha de São Paulo traz aqui uma notícia que eu acho que essa semana a gente também vai poder medir, que diz respeito à base. Partidos de centro reclamam de espaço em ministérios e já indicam menos votos ao Dilma. E aí a nota fala, né, que embora tenham recebido ministérios, cargos no segundo escalão, integrantes do MDB, PSD e União Brasil, dizem que o Dilma conta com apoio de somente 2/3 dos votos nessas bancadas na Câmara. Verdade ou não? Sei. É um número considerável. 2/3 é um número considerável. Essa semana vai dar para dar um vislumbre. Vamos ver. Sem muita empolgação no Senado. Vamos ver. Nunca se sabe. A chave do cofre está na mão do governo, está na mão do Padilha, que, segundo a turma do bastidor, fala o seguinte: já é Natal do desgoverno. Por que Natal? Porque tem presentes de sobra. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, prometeu a lideranças e parlamentares que enchem o seu gabinete no Planalto, em especial União Brasil, MDB, PSD e o Podemos. Olha só, o partido do Dallagnol, que até o final de abril, as primeiras emendas prometidas começarão a ser liberadas. Vota com a gente, não vai faltar, vai ter emenda para todo mundo. Para cada deputado está reservado no orçamento uma fatia de 32 milhões. Para cada senador, 59 milhões. Parte do dinheiro já deveria ter começado a ser liberado para projetos dos parlamentares em suas bases. Alguns valores são devidos desde o ano passado. O desgoverno está com pressa para resolver as questões dos deputados, principalmente, e das bancadas de partidos que, na teoria, já estão na base de apoio. Ou seja, União Brasil, MDB e PSD. Aí pega essa nota, essa saiu anteontem, dia 26, mas não trouxe no vídeo de ontem. Pega quando foi de São Paulo, que saiu ontem. Exatamente os partidos que o Dilma quer acalmar. Falou que o Padilha vai dar prioridade. Olha a governabilidade. Olha, foi para isso que votaram no Lula. Essa é a governabilidade que eles sabiam fazer. Ou alguém esperava alguma coisa diferente vindo do PT. Aliás, de Pacheco, rebate Lira. Dignidade é cumprir a Constituição. Pacheco ignorou todos os fatos, tudo que o Lira apontou e pagou de louco. Lira argumenta que o retorno das comissões deveria ter sido deliberado por uma sessão do Congresso, não apenas pelo Senado. É o que eu falei na estante. Em fevereiro, ele havia recusado assinar um ato conjunto para retomar as comissões, querendo manter mais poder na mão da Câmara. Em ofício nessa sexta, Lira pede que seja convocada uma sessão para que haja a dignidade de ouvir os deputados sobre o tema. Pacheco disse a interlocutores que dignidade é cumprir a Constituição, ou seja, você não cumpriu, Pacheco. Realmente é filho do Lula. Pacheco é filho do Lula.
Senadores têm dito a Lira que pode ser acusado de crime de responsabilidade se boicotar a tramitação das medidas provisórias do governo. Eu duvido que isso aqui aconteça. Crime de responsabilidade, mas eu duvido. Sei que o dia ontem passou e aí o Lira ofereceu um acordo. Não sei se o Pacheco vai seguir. Lira exige mais deputados que senadores para manter comissões mistas. E eu vou falar para vocês que faz sentido. É realmente até lógico. E o Lira, ele nem estaria errado. Ele ainda está sendo bondoso no que ele está oferecendo. Vejam só. Após a reunião, com o Lira, líderes partidários disseram que vão propor ao Senado um acordo que mantém as comissões mistas para análise de medidas provisórias, mas muda a composição dos colegiados para aumentar a proporção de deputados em relação ao número de senadores. Também haverá uma proposta para fixar prazos para o funcionamento das comissões e para que cada casa vote as MPs em plenário. O impasse no Congresso sobre o rito de tramitação das medidas provisórias, que se arrasta desde fevereiro, travou a agenda do Dilma. Lira defendia o fim das comissões mistas e argumentava que o modelo adotado durante a pandemia, com a votação das MPs diretamente no plenário, era mais célere e eficiente. O Pacheco, por sua vez, determinou semana passada de forma unilateral, não seguindo a regra, a volta dos colegiados como prevê a Constituição. E aí o que é que vai rolar? A Câmara vai propor um meio termo. Hoje as comissões mistas são compostas por 24 membros, 12 deputados, 12 senadores. A ideia dos líderes da Câmara é que a partir de agora haja 3 deputados para cada senador. Isso é na composição dos colegiados. Essa mudança seria feita por meio de um projeto de resolução do Congresso que seria apresentado após Lira e Pacheco chegarem ao entendimento. Pensa o seguinte, tem um tema que é muito similar, que é o orçamento. Ele é uma comissão mista também. E é uma comissão mista que ele também segue uma proporção. Você tem mais deputados do que senadores. Até porque o número de senadores no Brasil são 81. O número de deputados são 513. Os deputados, você concorde ou não, eles são a representação da sociedade. Porque tem de tudo. Você tem uma composição. Tem até aquele negócio, o quociente eleitoral, você vai botando aqui um pouquinho, etc. Então você tem diversas bancadas, interesses diferentes. Já o Senado, cara, você escolhe um senador em uma eleição, 4 anos depois você escolhe 2. Então são eleições meio que majoritárias. Os minoritários, eles nunca possuem vez. Já na Câmara, se os minoritários, eles se agruparem e resolverem votar em um determinado candidato, aquele candidato pode ter 1 milhão de votos. Porque 1 milhão, você pega São Paulo, que tem 45 milhões de pessoas. 1 milhão é minoria, né? 44 milhões é maioria. Então, você pega, existe uma lógica. Existe um bom texto para comentar sobre a situação. Eu dei uma lida ontem e falei, rapaz, como esse tema é muito mais complexo do que a imprensa tenta colocar. Vou até mostrar para vocês qual texto, não vou trazer ele aqui. Ele é muito grande, mas vale muito a pena ler para quem se interessa sobre o tema. Mas enfim, ó. As MPs editadas pelo desgoverno têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Isso, e não era assim no passado, acho que isso mudou em 2001. Já conto. A Câmara vai propor que dentro desses 4 meses haja um prazo para análise das medidas nas comissões mistas. Caso os colegiados descumpram o prazo, as MPs seriam automaticamente enviadas ao plenário de cada casa. E aí, vida que segue. Além disso, os deputados querem prazo para votar as MPs nos plenários após o encerramento dos trabalhos das comissões mistas. Esse prazo poderia ser maior para a Câmara ou igual entre as 2 casas. Nesse caso, de um acordo com os líderes, seria preciso aprovar uma PEC. O que o governo quer é um acordo. Acho que essa frase que resume muito bem o que está acontecendo. A turma do PT, se tivesse realmente com capital político para resolver, não ia falar isso, né? O PT falar de acordo, o PT tentar colocar panos quentes em alguma situação, jamais. Quem falou isso daqui foi o José Guimarães. O governo só quer resolver. O que é que tem que fazer para resolver? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tá ruim. E aí o texto que eu disse para vocês, quem escreveu foi o Eduardo Cunha.
Muito interessante mesmo esse texto. Quem quiser entender um pouco assim como funciona o processo legislativo, você vê. Aí o que ele vai trazendo assim todo um histórico, realmente um retrospecto histórico, falando o que é o MP, como ela surge, qual era a ideia por trás, como ela começa na Constituição de 88, como era isso durante o regime militar, as ideias que tem lá desde o Império até coisa, e vai passando, e como era no início, que não tinha prazo, podia ficar reeditando. Aí foi na gestão do Aécio Neves, que passaram aí PEC 31, se eu não me engano, que falou, não, pô, tem que ter um limite aqui nas MPs. 60 dias depois, base, coisa. Aí depois ele fala da questão do Temer, que foram discutindo algumas coisas sobre prazos. Depois outro cara, não sei se agora o nome, Marco alguma coisa, Marco Maia, Marco Naia, enfim, foi outro presidente da Câmara. Ele sai construindo toda a história e mostrando. Ele fala, pô, o Pacheco ele tá certo na Constituição, mas a forma tá totalmente errada. Ele explica a questão da sessão do Congresso. É um texto bem interessante. Abre assim a visão para você ver que todas essas discussões, quando você realmente se debruça sobre elas, você vê que o assunto não é tão simples como grande parte da imprensa quer mostrar. Eu não coloquei aqui, eu não ia colocar, mas eu sei onde achar relativamente fácil. Relativamente fácil, eu sei onde achar. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Enquanto todo o jornalismo brasileiro tá falando que o Lira tá buscando aí, ó, não dá pra fazer do que o Pacheco quer. Não dá pra fazer do jeito que o Pacheco quer. Tá todo mundo falando isso, né? Que o Lira propõe, que o Lira quer isso, que o Lira quer aquilo outro. Mas a Rede Globo, né, gente? A Rede Globo é a Rede Globo. A Rede Globo sempre se supera. E deixa eu ver se é essa aqui. Aqui. Tá passando ontem, teve essa postagem aqui, ó, na internet do Vilemigo. Lira recua e aceita tramitação de MPs com comissões mistas e dá passo em direção a acordo com o Pacheco. Lira recua, ofereceu um acordo, e um acordo para favorecer a Câmara. Onde foi que teve recuo? Você não acha um único artigo, Metrópolis, Veja, Estadão, todo mundo comentou sobre o tema. Peguei do Estadão porque achei que a matéria estava mais completinha. Não tinha nenhum. Tá aí a Globo passando pano. É o tempo todo isso, velho. O jornal nojento. Nojento. Tanta palavra para descrever a Globo, não. Mas vamos lá. Arthur Lira deve abrir 2 CPIs na Câmara. O que conta é que o Bonino na Veja. Eu espero que isso seja verdade. Fala, obviamente na CPMI, né? A CPMI não depende do Arthur Lira, mas fala que o Lira pode abrir a CPI do MST. Acho que vai ser muito boa, muito bacana. É um tema que preocupa o país, os produtores, o agronegócio. E a outra CPI investigaria a manipulação de jogos da Série B do Brasileirão. Envolve apostas e tudo mais. Enfim. Agora essa matéria teve outra coisa que chamou minha atenção, que fala o seguinte, ó, também discutida entre parlamentares, a CPI das Americanas, por outro lado, não deve sair do papel justamente por não ter objeto adequado. Essa CPI, eu acho que ela, se ela for bem feita, e existe essa possibilidade, não dá pra ficar achando sempre que a CPI acaba em pizza. Não é assim. As coisas estão mudando. Mudando mesmo. Não dá pra falar que o Brasil hoje era igual era, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje em dia já tem minimamente uma posição pra valer, de verdade. Uma CPI como essa, e quando você olha essa questão das Americanas, muito além de toda a confusão, todo esse malabarismo, né, das auditorias, do fiscal que acharam um rombo, isso aqui vai impactar, né? O caso das Americanas já está impactando, na verdade, o crédito no Brasil, o risco de crédito, a oferta de crédito. E você pode se perguntar onde é que estavam as instituições responsáveis pela segurança do mercado financeiro, do mercado de capitais, que deixaram as coisas chegar nesse ponto. E a partir de agora, como é que as coisas serão feitas? Então, é um tema que, se deixar do jeito que está, você gera um risco. E a população, no final do dia, que vai pagar o pato. Eles criaram um problema, eles geraram risco, geraram um problema gigantesco para a economia, a oferta de crédito vai cair, o custo vai encarecer, isso será resolvido como? Às vezes, uma CPI começa investigando sobre isso, no final, realmente chegando a uma solução, a um entendimento e propondo uma boa regulamentação para as instituições funcionarem, passar confiança, poderia ser muito interessante para a sociedade. Essa CPI é importante. Bem feita, vai longe. Bem feita, vai longe. Mas vamos continuar. Vamos falar do Dilma. Dilma aí tá
botando com raiva, sem pena de ninguém. Veja como são as coisas. O espírito, né, de vira-lata do desgoverno. A turma que está lá no Oriente, além dos empresários, também tem alguns membros do desgoverno. Entre eles, o cara da Apex, que é amigo pessoal do Lula. É que o Rodrigo Rangel conta o seguinte: diante de empresários, enviado do desgoverno cutuca o agronegócio brasileiro. O presidente da Apex, Jorge Viana, afirmou que é preciso parar de dizer no exterior que o Brasil não tem problema ambiental. Não, tem que ir lá pra passar vergonha. Tem que ir lá pra falar que a gente é o culpado. Tá lá, né? Jorge, o petista, tem que deixar isso claro, realçou durante o evento, na qual falou para empresários brasileiros e orientais, o fato da pecuária e a produção de grãos no Brasil estarem relacionadas a problemas ambientais. Vê como são as coisas, né? Você vê como são as coisas. O errado é o Brasil. O cara quer que o brasileiro vá lá pra ficar se vitimando, não, se declarando culpado. Daqui a pouco vai falar que os brasileiros deveriam ser presos se voluntariarem para ser presos, por destruir o planeta. Essa galera aqui tá do lado do Brasil. De que lado essa turma tá? Aí você pega agronegócio, pecuária, comida. Arroz, feijão e ovos pressionam o preço de alimentos no Brasil. Com apetites orientais, preço da carne bovina e suína podem subir também. E aí já sabe, né? Faz o L. Pra você entender essa questão, você perguntar, mas por que vai subir? Só porque vai exportar mais, etc. E tudo BBB. Não só isso. Quer ver outro produto que não foi citado? Mas eu digo pra vocês que tem uma alta chance do preço continuar subindo. Café. Café. Quando você olha nos últimos 20 anos, o Brasil, você vê que a vida de muitas pessoas, algumas melhoraram bastante. Só que de um tempo pra cá, você vê que a coisa tá realmente ficando difícil. O tempo vai passando, vai ficando difícil, vai ficando difícil, vai ficando difícil. Teve uma melhora agora nos últimos anos aí. O governo tentou fazer uma coisa, tentar tirar do colo do cidadão alguns impostos. Mas bastou o Dilma sentar, né? Voltou tudo. Gasolina que o diga. E aí, por outro lado, quando você olha lá pro Oriente, a turma realmente não tá nem pra nada. Lá não tem SG. Lá não tem a preocupação. Ai, meu Deus, emissões. Não, eles não estão nem aí pra nada. Eles chegam tratorando. Aí a sociedade lá tá cada vez com dinheirinho a mais, né? E sobra. Além de sobrar, por lá de lá dificilmente tem um problema que acontece no Brasil, que é você perder o que você levou anos pra conseguir juntar. Lá dificilmente tem alguém querendo uma cervejinha. Cervejinha? Não é só cerveja. Não tem essa. O índice de assaltos, né, de crimes é muito menor que o Brasil. E a turma lá tá crescendo, tá progredindo, tá prosperando, a população tá prosperando. Obviamente existem várias regiões, existem coisas absurdas, não tem... Bem que liberdade hoje no Brasil também tá complicado de falar, né? Mas vocês conhecem muito bem a situação de lá também. Não é um mar de flores. Só que essa classe média emergente lá no Oriente, eles agora têm um certo dinheiro e agora ele tem acesso a coisas que eles não tinham no passado. Se você falar que a classe média lá é 5% da população, gente, estamos falando de, bom, tá aí, 1,5 bilhão. Vamos arredondar para cima. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 5% disso, ó. Vamos pegar 1 bilhão só para facilitar. 1 bilhão, 10% seriam 100 milhões. 1%, então sim, 50 milhões de pessoas. Você coloca um bi meio, vai dar 75 milhões de pessoas. Imagina, 5%. 5% virar classe média. Com dinheiro. Agora, eles podem ter acesso a carne. Eles não tinham no passado. Pode comer mais proteína. Eu vi um levantamento que o oriental, né, desse país, em média, eles bebiam 2 copos de café por ano. Porque, primeiro, não era parte da cultura. E, segundo, era caro. Não tem a cultura lá de plantar, né, colher café. E agora ele tem dinheiro, tá empoderado, ele vai lá ao Starbucks. Eu falei, eita, eu quero isso aqui também. Que história é essa? É café, coffee. Eu quero isso daí, parece que é bom, não quero mais tomar chá. E aí ele tem que comprar de alguém. Aí às vezes ele prefere pagar, sei lá, R$1 a mais no produto
né? Aí você, como empresário, você vai vender, sei lá, de R$10 o quilo do café no Brasil ou R$11 lá por fora. Você fala, pô, vendo para um fornecedor só. Aqui no Brasil eu tenho que vender para 3, 4, 5 pessoas. Tem a logística que eu vendo uma vez só, bicho. O que eu planto eu vendo. Então a coisa tá avançando. Tá avançando, tá avançando, tá avançando. E qual é o plano do desgoverno para garantir que a população brasileira vai sair do lugar e vai ter um maior poder de compra? Vamos ser mais bondosos. Qual é o plano do desgoverno para a gente não entrar numa crise generalizada e as únicas notícias que aparecerem na imprensa sejam notícias ligadas a desemprego? Tá ruim. Mas fizeram L. Só porque a gente falou de comida, veja como são as coisas. Estão tendo que aprovar leis. E teve gente que tá até fazendo piada do Carlos Bolsonaro, que propôs algo similar no Brasil. Falou que tá preocupado com besteira, né? Olha lá, a Itália proíbe farinha de insetos de sua massa, apesar de burburinho ecológico. Carlos Bolsonaro propôs algo similar lá no Rio de Janeiro, como vereador, pra garantir, né, que as crianças aí nas escolas, etc., não comem porcaria dessa. Mas era um maluco. Olha lá, a Itália tá tendo que proibir. Já tá proibindo agora, porque na Europa tá avançando. A turma é assim, enquanto não acontecer, eles não verem, no dia que ele comer, aí ele fala, eita, chegou no Brasil. E agora? Agora não tem mais jeito, né? Você podia ter barrado lá atrás. O Brasil até brinca lá, falando da Meloni, né? Que é uma figura interessante. Ela é mais à direita, mas ela tem algumas ideias que destoam um pouco de algumas coisas. Figura interessante, meio complexa de entender. Olha outra notícia, mas essa daqui eu já aprendi. Remédios ficarão até 5,6% mais caros a partir de abril no país. Faz o L. Gente, pobre não come remédio. Pobre não come remédio. Eu aprendi essa com a Miriam Leitão. Escola de Economia Miriam Leitão. Pobre não come remédio. Chupa valor econômico. Isso daqui é pra rico. Pra rico. Pobre não come remédio. Tô nem aí. Isso aqui não vai impactar nada a vida de ninguém. Acabou, tá resolvido. Chupa. Refutado. Hashtag refutado. Tô sendo irônico, né? Aí falando aqui da questão da economia, a gente começar a falar do Campos Neto e algumas coisas que a gente tá rolando na Câmara, convocações, primeiro convite, depois convocações. Presidente do PSOL espera que marco fiscal não prejudique investimentos públicos. O presidente do PSOL, né, espera que a nova regra fiscal seja apresentada pela equipe econômica não prejudique investimentos públicos. Aqui é aquele típico discurso irresponsável que não liga pra nada. Nada. O PSOL jogará contra o PT para se vender para a população que eles são preocupados com investimento. O PT se vendeu para os banqueiros. Vamos vir com esse discurso maluco. Pode anotar. Mas pode anotar mesmo. Aí vamos lá. Isso aqui é mais importante, né? Banco Central. Arcabouço. Que é da mente que o pessoal diz estar preocupado. Robson Bonin. Está precisando parar de comer queijo, Bonin. Você está ficando sem memórias. Isso é preocupante para um jornalista. O jornalista tem que pelo menos lembrar o que ele já falou ou o que ele já escreveu no passado. Principalmente no passado recente. Não tô falando de 5, 10 anos, não. Tô falando 2 meses atrás. O Bonin falou o seguinte, ó. Com o arcabouço fiscal, há 13 dias na gaveta, o Dilma tenta baixar o juro no grito. A gente tá vendo isso. Aí ele fala o seguinte, que o Haddad sentou com o Dilma, né? Semana retrasada, já se passaram 13 dias. O texto que poderá substituir o teto de gastos é mantido em sigilo pelo Planalto. Em tese, é uma prioridade para o Dilma. O presidente, no entanto, dedicou-se nesse período a diferentes agendas sem que o assunto fosse de fato encaminhado por ele. Ou seja, não tem nenhuma prioridade. A prioridade do desgoverno é continuar gastando. Mais centralizador do que nunca, o Dilma tem contado com Rui Costa para travar discussões na Casa Civil. Enquanto não apresenta o texto proposto pelo Haddad, o Dilma e seus auxiliares se dedicam a malhar o Banco Central, numa incompreensível tentativa de interferir numa instituição autônoma para baixar os juros no grito. Roberto Campos Neto já deixou claro que o expediente não vai funcionar. Não adianta vir de gritaria. O caminho para baixar os juros é claro. Só o governo insiste em não percorrê-lo.
Se o Dilma tivesse até aqui priorizado de fato a agenda econômica, apresentando ao país o plano de voo do governo na área, não precisaria passar os dias esbravejando. Com o dever de casa cumprido, a bola e a pressão naturalmente voltaria para Campos Neto. O arcabouço fiscal foi entregue pelo chefe da Fazenda ao Planalto no dia 15 de março. Desde então, Haddad abordou o assunto por alto com líderes do parlamento, esteve com Lira, com Pacheco, mas nada do Dilma liberar o material. O petista usava a viagem como argumento, para não dar andamento à proposta. A viagem foi cancelada. Como teve de adiar o compromisso por causa de questões de saúde, a pressão voltou. Abre aspas. Precisamos agir mais e falar menos. Mostrar que a nossa parte está sendo feita e aí o Campos Neto que responderá por não baixar os juros, apesar das ações concretas do governo. É isso que está faltando. Diz um dos líderes do governo no Congresso. Faz todo sentido. Mas como assim? Faz sentido, né? Faz sentido, não faz sentido. Sabe, eu fico sem entender. Quero voltar aqui no terceiro parágrafo. Olha o que o Robson Bonin escreveu. Terceiro parágrafo. Enquanto não apresenta a proposta do Haddad, o Dilma e seus auxiliares, olha a palavra que ele utiliza, numa incompreensível tentativa de interferir numa instituição autônoma para baixar os juros no grito. O Bonin fala que ele não consegue entender. Mas por que o Dilma faz isso? É incompreensível. Eu não entendo. Aí depois o petista fala, não, ele tem que agir porque aí a culpa fica para Campos Neto, né? A responsabilidade, a batata muda de mãos. Ele fala assim, isso faz sentido? Agora ele entende. Agora voltou a ser compreensível. Falta memória. A prova do Bonin é memória. O Robson Bonin, da Veja, picanheiro, crítico histérico de Bolsonaro, em 8 de janeiro de 2023, às 6h01 da noite, publicava a seguinte nota: lua de mel entre Dilma e Banco Central será curta? Quem conversa com Campos Neto diz que o chefe do Banco Central sabe que a lua de mel será curta. Lula vai jogar na conta do Roberto todos os fracassos de sua agenda econômica. Será que agora está compreensível, Robson Bonin? Haddad, outro dia, disse que o governo terá de conviver com Campos Neto em referência à autonomia do Banco Central aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse clima já diz muito sobre o que será a convivência entre o governo e a instituição, caso a gastança petista pressione a inflação e desorganize a economia. Você vê, o Robson Bonin, ele sabia tudo, era tudo compreensível. E agora ele esqueceu. Agora virou incompreensível. Esse é o jornalismo brasileiro. É uma prostituição da caneta. Eles escrevem o que dá na telha para favorecer a sua preferência política. É um absurdo. É o próprio cara se desmentindo. Essa matéria aqui, junto com outra, que foi uma entrevista no Metrópolis do Luiz Barros, que foi diretor do Banco Central, do BNDES também, foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, no mesmo dia, ou um dia antes, foi um dia antes, ou 2 dias antes. Foi entre o dia 6 e 8 de janeiro. O Luiz Barros falou, eles vão pegar o Roberto Campos Neto para bode expiatório. Essas 2 matérias nunca esquecerei e não deixarei que ninguém esqueça, porque elas explicam tudo o que está acontecendo de forma clara. Nem tinha começado, nem tinha reunião de Copom, nada. E já sabia, o PT precisa criar um bode expiatório, porque eles sabem que o plano deles vai fracassar e tem que colocar a culpa em alguém. É tão simples, gente. Essa matéria e a outra tá no Atlas do mês de janeiro, até fazer o jabá. E quando para vocês outra coisa, sou um cara de fé, eu falei assim, não, vai dar certo. E todo dia eu vejo 2 assinaturas, 3 assinaturas, tá aí. Tá no clima assim por dia. Ontem a gente teve 3. Consegui já achar uma pessoa para cuidar do design. Eu falei para vocês que eu vou dar. Eles vão falar, rapaz, isso aqui tá bonito, tá bem feito. Eu já mandei fazer retroativo. Porque só tem o de janeiro também. Tô mandando refazer a de janeiro. E a de fevereiro. Fevereiro já vai vir 100%. Vai vir 100%. Espero que sim, né?
Tá com um problema só para inserir o link de todas as matérias. Eu não sei como é que a menina vai fazer. Eu falei, pera que tem que ter o link, isso é a parte mais importante, pra eu poder clicar e ler tudo. E uma coisa que dá pra adiantar pra vocês, o de fevereiro, eu acho que eu vou conseguir terminar antes do que eu esperava. Eu vou manter o dia de publicação, dia 15, como foi outra vez, manter ele mensal. Mas no momento atual, eu acho que já tá com 120 páginas e não dá pra falar que tem 50%. Acho que vai dar mais de 250 páginas esse daí. De um meio pro outro. Me empolguei. E a turma que tá escrevendo também, né? A turma tá escrevendo uma tia do Zap, minha mãe e um amigo, né? 3 malucos. Todo dia eu tenho que brigar com eles. Mas enfim, vamos continuar. Olha esse tipo de notícia aqui. Essa aqui é, no mínimo, assustadora. Envolve o ministro do Lula. Fala até ministro do Lula, saiu uma notícia de manhã do Juscelino. Mas porra, tá começando a gravar. Eu falei, não vou botar isso aqui hoje não. Juscelino tem que falar com calma. E eu sabia que não há tempo. Se eu botasse, eu ia ter que tirar alguma coisa do vídeo. Juscelino aprontou de novo. Virou notícia no Estadão. Mas voltando. O ministro possesso com a taxa de juros queria cercar a casa do Roberto Campos Neto. Na noite de quarta-feira, depois que o Copom decidiu manter a taxa, um possesso Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho do Dilma, dizia a interlocutores que iria convocar a CUT para ir à casa de Roberto Campos Neto protestar e cercar a sede do Banco Central. É brabo demais. Depois a temperatura baixou e o bom senso do ministro prevaleceu. É brincadeira isso, gente? É brincadeira isso? E continuando falando, mas falando rápido, pra gente ir pro último tema. Acho que vai dar uns 20 minutos aqui, que é a parte mais interessante. Guardei o melhor pro fim. Atacado pelo Dilma, Campos Neto vai falar. O primeiro lugar que ele vai falar é meio estranho, né? Fala o seguinte: nas próximas semanas ele deve participar em eventos onde será questionado sobre a tumultuada relação com o Planalto. No dia 4 de abril, ele vai falar aos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na verdade, não é o primeiro, né? É o segundo tema que é estranho. Vai lá para prestar esclarecimentos. E depois ele vai viajar a Londres para falar a empresários brasileiros e internacionais no evento do Dória. Já falei pra vocês, eu não morro de amores pelo Campos Neto. Não morro. Mas também não acho que ele tá, né? Ele é o grande vilão e o culpado pela economia. Muito pelo contrário. Ele tá se movimentando como a maior parte dos economistas falam que deveria ser feito. Enquanto o governo apresenta um arcabouço fiscal e controla a inflação, cabe ao Banco Central, né, dar um remédio amargo. Mas para falar que o Roberto Campos Neto é um santo, é um conservador, pelo amor de Deus, gente. Roberto Campos Neto levantou um inventário de emissão de carbono do Banco Central. Não é brincadeira comigo. Não tenho nada contra ele. Não vou apoiar o Dilma nem nada, mas tratar como santo ungido que nunca errou na vida. Pera aí. Se controla, Campos Neto. Vai voltando pra cá. A turma da direita está se movimentando de uma forma que eu fico me perguntando se tivéssemos uma bancada como essa durante o governo Bolsonaro. Nossa, e pior, imagina se tivesse Bolsonaro agora como presidente. Cara, com essa bancada, com a força que Bolsonaro teria, com a experiência acumulada de 4 anos. Mas não tá, né? Felizmente, a vida é injusta às vezes. Câmara já aprovou convites para 21 ministros do Dilma. Aliados do governo agiram para articular acordo e evitar convocações em que a presença é obrigatória. No caso dos convites, só podem recusar ou adiar o chamado, mas arriscam-se em dispor com o Congresso. E aqui tem a tabelinha, né? Todo mundo que foi chamado. Os que tem a bolinha azul é que já está com a data confirmada. O Flávio Dino é campeão nacional. Foi convidado. Hoje é isso. Hoje é na CCJ, ali ó, dia 28 de março. Dia 11 vai na Fiscalização e Controle, a que a Bia Kicis preside. Depois vai para a Segurança Pública, que a direita também domina. Mas você tem, ó, a Guajajara, Fávaro da Agricultura, eles vão perguntar sobre o MST, vamos ver o que ele vai falar. Paulo Teixeira, também é do agro, né, do MDA, vão perguntar. O Múcio,
Mauro Vieira, Relações Exteriores, o Lupe, Marina Silva, Fábio de novo, Camilo Santana. Isso daí tem que explicar primeiro quanto é 8 mais 4. Se falar 11 de novo, tem que tomar uma bolacha. Alexandre Silveira, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, Aliere Franco, Direitos de Mulher, Nízia Trindade, Aparecida Gonçalves, Ana Moser, Margarete Menezes, o Juscelino, esse vai ser bom, não marcar a data. Daniela Carneiro, Silvia Almeida, Gonçalves Dias, Jean Paul Prates e Saulo M. da Cunha. Não vai faltar espaço pra ninguém. Minha mãe tá me ligando agora. Tem alguma mensagem aqui? Não tem mensagem nenhuma. Agora não tem como, não. Vou dar pausa aqui, não. Vamos continuar gravando. Foi importante ela mandar mensagem aqui pra tentar perceber uma coisa. Fala aqui. Tô gravando. Acho que dificilmente é uma coisa importante. Tô gravando. Só me responde. Bia Kicis, também aí na comissão que ela preside, no dia de hoje, colocou na pauta duas coisas que envolvem o Rui Costa. Um convite e uma convocação. Para quê? Um requerimento que pede para ele prestar alguns esclarecimentos sobre uma compra de imóveis sem licitação realizada aí pelo Palácio da Alvorada. É bom esclarecer, né, o que está acontecendo. Eu acho que isso é realmente o papel da oposição. Os nossos deputados estão saindo das redes sociais e trabalhando. Glória a Deus. Glória a Deus. O Globo aqui, né, já começou a comentar. O dia virou meia-noite e já começou a falar, ó, galera. Então, né, fake news do Dilma. Vão perguntar sobre a história aí do Moro, da armação. E aí, irmão? É fake news ou não é? É armação? O Dilma falou a verdade ou não? Eles vão apertar. Perguntar sobre o Rio de Janeiro. Perguntar sobre a operação da PF, né? Dino será o primeiro-ministro a prestar contas. Eu acho que vão perguntar também sobre aquele evento das ONGs que ele participou. O titular da Justiça fará ainda um balanço dos seus quase 3 meses de gestão e apresentará algumas das medidas que sua pasta planeja implementar. Então vamos perguntar sobre o Rio Grande do Norte. Hoje o dia promete emoções. Quero ver como é que vai ser essa mini sabatina. Sabatina, como é que faz isso daí, né? Uma convocação, um papo. Vou botar sabatina acho que se encaixa bem. E como aí fala de fake news, e é um assunto muito interessante, vejam só. O desgoverno lançou uma nova ferramenta. Até a Globo já está criticando. Imagina quão boa ela não é. Lula e apoiadores poderiam ser alvos de ferramenta de combate à fake news que foi lançada pelo desgoverno. Aí fala o seguinte, que o desgoverno lançou uma plataforma oficial para checar aí, né, informações. Em diversos momentos, inclusive em eventos oficiais, o Dilma fez afirmações inverídicas ou sem qualquer comprovação, sendo a última 4 dias, né, do Moro. A divulgação de dados inautênticos não fica restrita ao chefe do executivo e já foi empreendida por seus aliados, como o próprio ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, que será responsável pelo novo portal de combate à desinformação. A ideia do novo governo é que a plataforma reúna desmentidos de informações mentirosas que ganham reverberação nas redes sociais. O governo, contudo, não explica qual será o critério utilizado para determinar quais fake news serão alvo de desmentidos e também não há um espaço para enviar sugestões. Eu falo que é o critério. Qualquer coisa que prejudique o desgoverno e que eles consigam emplacar qualquer narrativa, eles vão falar que é fake news. O que favorece eles, ficarão calados. É assim que a esquerda funciona. Não adianta a Globo ficar dando piti. Lula já teve, inclusive, reveses na justiça por conta de narrativas de desinformação. Durante as eleições, né, a Justiça Eleitoral determinou a remoção de passagens que acusavam o governo Bolsonaro de propor a redução do salário mínimo e das aposentadorias feitas por perfis do candidato do Dilma, né, e uma série de seus apoiadores, como o Janones. No período, Lula também fez declarações contestadas durante os debates em que enfrentou Bolsonaro. Ele chegou a afirmar que teria criado o FIES, programa de 99 do governo FHC. O Dilma é um mentiroso compulsivo. Aí também fala do Paulo Pimenta, que vai chefiar essa ferramenta. Aí o Globo comunica, né, que o Paulo Pimenta recentemente postou uma fake news que envolvia
o atentado contra Bolsonaro, que ele fala de fakeada. Aí disse que ele compartilhou na sua página de Facebook o documentário Bolsonaro e Adélio, produzido pela turma da esquerda. Colocava em xeque, né, a legitimidade da agressão. E em 2022, ele também afirmou que Bolsonaro retornava ao assunto por fins políticos. E aqui que está a parte mais interessante de todas. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com nada. Tem a ver com a coisa que eu falei para vocês ano passado. Eu falei, gente, isso aqui vai chegar. Tá chegando a hora do povo ter uma ferramenta mínima para reagir diante de toda essa opressão estatal. Não sei se vocês vão lembrar. Vou até mudar para cá. Ó. Você lembra da Community Notes? As notas de comunidade que iriam entrar no Twitter já estavam valendo, só que para os Estados Unidos. Eu comentei isso com vocês ano passado, né? Porque começou a revelar os Twitter Files, que foi quando foi anunciado. Eu falei, gente, isso aqui é importantíssimo. Deixei até um link, mandei na tela e falei, ó, podem se cadastrar. Agora tá até aqui, ó. Vocês podem pegar esse texto aqui e colocar no Twitter, vocês acham. Se quiser cadastrar o perfil de vocês, para vocês também poderem participar, se forem selecionados. E veja só, o Paulo Pimenta, que vai chefiar a ferramenta de desmentir pessoas. Além de atacar Raquel Landim, um ataque baixo, vil, o Paulo Pimenta foi pego na mentira. O monopólio das agências de fact-checking está chegando ao fim. Elas continuaram existindo. O monopólio não. O monopólio não. Paulo Pimenta postou o seguinte, ó, um vídeo editado. Não teve nenhuma edição, irmão. Transformou o jornalista em vítima de agressão que não houve. Que passada de pano da turma do Luiz Nassif. Posta lá uma notícia do jornal GGN. E aí veio a população. Quem faz isso daqui é o povo. E essa nota ela só é aceita quando pessoas que o Twitter entende que são de diversas bolhas concordam. E aí, quando todo mundo concorda, né, a postagem vai e aparece. Olha o que diz a nota. O vídeo não é editado. É um recorte da entrevista e a transcrição pode ser lida abaixo. Tá ali o link. Chora petista. Chora petista. Os dias do monopólio do fact-checking chegarão ao fim. Chegarão ao fim. É hora da população. O que vocês já... Gente, olha só. O que vocês já fazem nas redes sociais há anos. Que é pegar a informação verídica e mostrar para a pessoa. Falar, gente, olha isso daqui. Eles estão mentindo para você. Olha essa informação. Vocês vão poder pegar essa informação e desmentir os políticos. Vão poder desmentir o Dilma. Eu quero ver quando o Dilma ganhar a notinha do povo. A notinha para consertar a fala do Dilma. Se bem que não é ele que usa as redes sociais. Mas seria sensacional mesmo assim, ver o perfil deles estampado. Randolfo Rodrigues ganha uma dessa. Diversas pessoas que postam tantas mentiras. Ah, rapaz. Tá chegando o dia, gente. O empoderamento da população. Isso aqui é pra se animar. Eu falei pra vocês lá atrás. Eu falei, cara, tá começando. Um ministro do desgoverno sendo desmentido por todos. E tá lá, você abre, tá lá a nota estampada. Além disso, outra coisa que lá atrás foi anunciada, eu falei com vocês, também tá chegando a hora. Twitter dá prazo para desverificação de perfis antigos. Todos esses jornalistas que se achavam a classe superior porque ele tinha um selinho azul da patotinha do consórcio, irmão, qualquer um tem. Qualquer um tem. E quem quiser manter, vai ter que pagar. Daniela Lima já falou que vai sair do Twitter. Felipe Neto também, que vai embora. A porta da rua é a serventia da casa. Mas acho que eles não vão porque o Twitter continua sendo a rede que pauta o debate e acho que isso não vai ter como mudar. Tem que ser assim, algo muito absurdo. A forma como o Twitter funciona é única. O Elon Musk desferiu um golpe no coração da esquerda brasileira. Eles vão perder tudo que eles têm. Um selo de verificado. Agora é de igual para igual. Não tem nenhuma diferença deles para tia Marta. Tia Marta 22, bandeira do Brasil. Bolso, #lover. Tá igual para igual a Daniela Lima. De igual para igual. E ainda tem outra. O Elon Musk falou o seguinte.
Não sei se vão lembrar no passado. Tem até outra notícia aqui que nem vai dar tempo mais de contar. Mas eu prefiro focar nisso daqui. No passado, o Twitter, ele era muito similar ao Facebook, ao Instagram. É um feed de notícias, né? Se você nunca usou, você só vai passando. E agora, recentemente, o Twitter ficou algo similar ao TikTok, que tem a barra das pessoas que você segue e a barra de sugestões para você. Essa barra não existia antes. Não existia antes. Antigamente era assim, você só recebia o seu feed. E aí você recebeu o feed de quem você seguia no Twitter. E aí a plataforma te recomendava perfis. A plataforma te recomendava pessoas. Todas as recomendações eram de esquerda. Ou seja, óbvio, né? Óbvio. Era óbvio. Aí agora, o Elon Musk falou que é o seguinte: a aba de recomendação só vai ter quem foi verificado. Só vai aparecer ali os perfis verificados. Ou seja, os jornalistas que tinham todo o apoio da plataforma para ter o seu conteúdo massificado. E você, quantas pessoas falam, cara, eu não aguento mais ver a Vera Magalhães na minha timeline. Ninguém curtiu essa postagem porque ela está aparecendo. Porque essa postagem aqui da Glaze está aparecendo no meu... Eu não sigo ela, ninguém segue. E o Twitter te mandar, não vai ter mais. Agora, assim, vai ser qualquer um que tiver um verificado, né? As coisas estão começando a ficar mais homogêneas. Estamos entrando em um patamar onde a população e o jornalista picanheiro estão no mesmo nível. Eles, com todos os benefícios, todos os privilégios, já não estavam aguentando a população aqui embaixo. O povão tá demais. Imagina agora. E essa ferramenta do Elon Musk, um dos objetivos dele é bem interessante. Isso daqui é uma discussão que eu digo para vocês. Nesse primeiro momento pode parecer que é apenas capitalismo. Ele quer ganhar dinheiro para vender verificado. Mas no futuro próximo, isso aqui vai ser talvez um divisor de águas. Você vai ter que pagar para provar, para falar que você realmente existe. O que está acontecendo? Você vê que eles passaram anos falando que Bolsonaro tinha robôs. Nos últimos 6 meses, a inteligência artificial deu um salto assim, de forma absurda. Então, hoje em dia, para você ter algum software, né, algum algoritmo rodando, se passando por pessoas, fazendo postagem, interagindo, robôs de verdade muito bem feitos, está muito mais fácil, muito mais acessível. Então, como é que você vai saber que aquela conta ela realmente é uma pessoa, não é uma inteligência artificial? Então, essa tentativa do Elon Musk até diz, essa é a única maneira realista de lidar com enxames avançados de bot de inteligência artificial assumindo controle. Quase contrário, uma batalha perdida sem esperança. Ele fala assim, cara, pode ter algum robô que o cara vai lá e paga para ter a conta verificada? Pode, mas ele vai fazer isso para todos? Vai ser meio caro, não? 10 robôs é $70. Vai ser meio caro, né? Vai ser meio caro. Então, estamos entrando na era onde a população e o jornalismo possuem as mesmas ferramentas. As mesmas. Ninguém mais tem privilégio. E eu sou mais vocês. Na trocação, vocês, Daniela Lima, eu sou mais vocês. Vocês, a Vera Magalhães, eu sou mais vocês. Vocês e a Miriam Leitão, eu sou mais vocês. Vocês, Helene Cantanhede, também. Vocês, Otaviano Guedes, André Trigueiro, Valdo Cruz, Gerson Camarote, Fala do Picanheiro, Repórter Renato, Guilherme Amado. Não dá, né, gente? Não dá pro povo perder pra essa galera. Enfim, eu tinha uma notícia aqui que eu quero comentar com vocês, mas tem que ser com calma. Uma notícia extensa aqui sobre o pele das fake news. Extensa não, são 3 aqui, mas vai demorar pelo menos uns 5, 10 minutos. Quero comentar, destacar algumas coisas. Mas podem se animar. Pode se animar. Falando no passado que rola isso daí, eu falei, quando rolar vai ser bom. E a turma tá começando a ficar com raiva. E vamos que vamos. Vamos ver como é que vai ser hoje aí essa batinazinha do Flávio Dino. Devemos comentar algo sobre isso amanhã. Acho muito difícil que não tenha nada, a não ser que ele falte, né? Que ele fuja. Mas se ele fugir, vai virar notícia também. E vamos acompanhar outros temas também, né? Esse desenrolar do Lira com o Pacheco, etc. Tudo mais. Enfim. Hoje estarei no Pânico também. E se gosta do meu trabalho, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, pode estar membro do canal. Pode assinar também o Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. E compartilhe esse vídeo. Espero poder te ver aqui amanhã e também estar aqui. Então, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!